Whey protein. Whey protein é um produto à base do soro de leite. O leite, por sua vez, contém um teor proteico 20% de proteínas do soro, enquanto a caseína compõe os outros 80%. É a partir da fração desses 20% que se fabrica o whey protein. Por isso ele é chamado de proteína derivada do soro de leite. No entanto, sabe-se que a quantidade de soro de leite necessária para produzir 1 kg de whey protein concentrado em pó é enorme, cerca de 200 litros de soro de leite. O whey é conhecido pelo seu alto valor de proteínas e aminoácidos essenciais, aminoácidos que nosso corpo não produz, obtidos pela alimentação, com alta capacidade de absorção. Tende a possuir baixas quantidades de carboidrato e gorduras, porém essas quantidades podem variar de acordo com a qualidade de filtragem. Quanto mais filtrado, menos gorduras e carboidratos terá. Por possuir elevados níveis de leucina, cerca de 3 gramas por dose, um aminoácido-chave para estimular a síntese proteica, tem um bom potencial para aumentar a síntese proteica muscular e, assim, a hipertrofia. De maneira geral, existem 3 tipos de whey protein, diferenciados de acordo com o grau de filtragem e purificação: o concentrado, o isolado e o hidrolisado. O concentrado passou por menos processos de filtragem e, dessa forma, possui maior quantidade de carboidratos, gorduras, lactose. Sua concentração de proteínas por dose é menor, até 85% da sua composição. O isolado é obtido a mais níveis de filtragem, o que resulta em quantidades bem reduzidas ou quase nulas de carboidratos, gorduras e lactose. Possui maior concentração de proteína por dose, cerca de 90% da sua composição. O hidrolisado é a proteína já pré-digerida, ou seja, suas proteínas são quebradas em menores frações, pequenos peptídeos e aminoácidos, uma vez que a proteína é composta pelas cadeias de peptídeos, e os peptídeos, por sua vez, são compostos por aminoácidos. O nome hidrolisado vem justamente do processo de quebra da proteína em menores frações, chamado, nesse caso, de hidrólise. Como a chave para a hipertrofia é o valor total proteico diário, não existem diferenças significativas quando comparamos os 3 tipos de whey na hipertrofia muscular. O isolado possui a vantagem de poder ser consumido por intolerantes à lactose. O hidrolisado pode ser consumido por pessoas com problemas na digestão ou por indivíduos alérgicos à proteína do leite. Todavia, vale destacar que nem todas as pessoas intolerantes ou alérgicas apresentarão ausência de sintomas mediante a introdução do whey isolado ou hidrolisado, uma vez que outros fatores como pureza e processo de fabricação estão implicados. O whey protein também está relacionado à melhora da saúde imunológica e tem sido muito utilizado para tal finalidade. Em 2005, um estudo relatou possíveis atividades antivirais de diferentes proteínas isoladas do soro do leite contra vírus, como HIV, rotavírus, H1N1, influenza, hantavírus, hepatite C. Além disso, tem sido um importante suplemento utilizado para a manutenção e melhora da massa muscular em idosos. Um benefício pouco conhecido do whey protein e muito interessante é a sua capacidade na diminuição do apetite, podendo, portanto, ser uma ótima ferramenta no emagrecimento e no tratamento da obesidade. Estudos mostram que após a ingestão de whey, os níveis de GLP-1, importante peptídeo secretado pelo intestino, que contribui na saciedade, no sangue ficam aumentados, resultando em uma maior saciedade e, consequentemente, uma menor ingestão calórica. Além disso, em pacientes diabéticos, o whey protein foi capaz de diminuir a glicemia pós-prandial, ou seja, o aumento dos níveis de açúcar no sangue após uma refeição. Estudos de curto prazo também relatam diminuição da resistência à insulina em indivíduos obesos. Alguns estudos chegam a citar benefícios do whey no tratamento de hepatite B, HIV e câncer, pois foi observado um aumento nos níveis de glutationa, um importante antioxidante, após o seu consumo, além dos benefícios sobre a massa muscular.
Entretanto, ainda faltam evidências científicas para chegarmos a essa conclusão. Em outro ponto, a suplementação proteica está sendo estudada em pacientes com Covid. Em um artigo, concluiu-se que a utilização de whey protein em pacientes hospitalizados é uma boa opção para auxiliar no tratamento da doença, apesar de ser discutível e necessitar de mais estudos. Portanto, mostra-se potencialmente benéfico para os resultados clínicos e eficaz na prevenção das consequências da desnutrição nesses pacientes. Doses e efeitos adversos. As doses relacionadas à hipertrofia ficam ao redor de 0,3 a 0,5 gramas por quilo, sendo preferencialmente usadas antes ou depois do treino, ou de forma geral, em torno dos 25 gramas é considerada a dose em que há síntese proteica máxima, não havendo benefícios em doses superiores. Em relação aos benefícios clínicos, as doses ficam ao redor de 12 a 45 gramas por dia. Quanto aos efeitos adversos, os estudos mostram que a suplementação de whey protein para as pessoas saudáveis é bem segura e não afeta marcadores de lesões renais. Algumas pesquisas, no entanto, citam uma possível relação entre whey e acne. Como hipótese, sugerem um aumento dos hormônios chamados IGF-1, fator de crescimento semelhante à insulina, e da insulina. Eles, por sua vez, estimulam a proliferação de queratinócitos, que são células da pele, e também a secreção pelas glândulas sebáceas. A inflamação folicular e a ativação de receptores androgênicos da pele, sendo esse mecanismo responsável pela acne. Porém, isso parece estar relacionado a indivíduos geneticamente dispostos, e ainda são necessários novos estudos para corroborar tal relação. O whey protein normalmente é consumido com água, mas pode também ser consumido junto com leite. O consumo combinado com leite pode trazer alguns benefícios: prolongar o fornecimento de aminoácidos, fornecer carboidratos e calorias que favorecem a fixação dessa proteína no sentido de ser aproveitada, e aumentar a palatabilidade. Por outro lado, o consumo com água é de mais rápida digestão e absorção. O consumo de whey com água para absorção mais rápida deve ser de aproximadamente 28 gramas de pó para cada 200 ml de água. Maiores concentrações que essas tornarão a absorção mais lenta, o que pode ser vantajoso ou não, dependendo da estratégia. O whey protein pode ainda ser fracionado ao longo do dia, e diversos trabalhos mostram benefícios nesse sentido. No entanto, para consumo com o objetivo de sinalização para a síntese proteica, como no pré e pós-treino, a dose costuma ser maior, em torno de 20 a 40 gramas. O consumo nesse período, em comparação com doses iguais em horários diferentes, mostrou-se superior para ganho de massa magra e redução do percentual de gordura. Nota: o whey protein é um excelente suplemento. No entanto, não o considero indispensável em uma alimentação equilibrada com boa distribuição e quantidade de proteínas. Todavia, para indivíduos que, por quaisquer razões, optem ou precisem fazer o uso, ele é muito bem-vindo. Pode ser consumido em qualquer horário, é uma fonte de proteínas, apesar de a ingestão pré e pós-treino ser muito interessante para a sinalização da síntese proteica nesses períodos. Em uso no pós-treino, é interessante uma refeição sólida, 30 a 60 minutos depois do consumo do whey. Isso tem um objetivo de maximizar a recuperação muscular, visto que o whey é uma proteína de absorção rápida e um novo aporte proteico ser ofertada é bom para a hipertrofia. Muito válido seu uso também associado em horários onde não se pode fazer uma refeição sólida, por sua rapidez e praticidade, com o objetivo de manutenção da síntese proteica e estado anabólico.